Olá, estamos aqui com o nosso Shitcam aberto e como vocês podem ver, ele já cria aqui uma peça. Essa peça é onde a gente vai associar as camadas nessa peça e a ferramenta que já havíamos criado anteriormente. O vídeo de hoje ele é didático e a gente vai começar abrindo o Shitcam. Temos a nossa tela aqui, temos essa parte aqui que é a chapa, a parte vermelha é a chapa, a parte cinza é a máquina. Então vamos imaginar aí que a gente tem uma máquina com essas medidas aqui em cinza e temos uma chapa com essas medidas aqui em vermelho. A primeira coisa que nós vamos fazer é configurar essa parte aí. Então a gente começa aqui configurando a máquina. A nossa máquina ela tem corte rotativo, ou seja, ela usa fresagem, ela usa furação com broca, essas coisas assim. Se não, deixe desmarcado. Se sim, pode marcar. No nosso caso é não. A máquina ela faz cortes com plasma, com laser, com oxicorte, então a gente mantém. O pós-processador ele é uma espécie de um programinha, não necessariamente um programinha, mas um corretor de ações da sua máquina. No caso aqui a gente vai trabalhar com uma 6500, então vamos procurar ela aqui em cima. Aqui é uma H, aqui em cima. Uma 6500, a série 6000 no caso, né? Aqui, é uma Adtech 6500. Pode ser uma Adtech 4500, mas a nossa é essa daqui. Então nós temos um processador definido para essa máquina aqui. A nossa área, a área da máquina, que é aquilo que eu falei para vocês, da questão aqui da área da máquina de cinza, a gente pode pegar aqui e fazer uma origem. A origem pode ser aqui, no meio, aqui. Eu gosto de fazer essa origem sempre aqui. Façam os testes aí, porque existem máquinas que o eixo X e o eixo Y são diferentes. A gente costuma sempre se basear no papel de caderno, né? Ou seja, nas coordenadas X assim e na coordenada Y assim. Então, a nossa máquina em X, ela tem aí aproximadamente 1200 e em Y 3 metros. 3 metros. Exibir mesa no mesmo ponto. Aqui na área de trabalho é 1200 por 3. Então a gente bota aqui 1200, que é a questão da máquina, por 3 metros. Mesmo ponto. Salvar, carregar, aqui a gente não mexe muito. Então a gente confirma. E nós temos aí a máquina, a área da máquina já configurada. Agora, a nossa chapa, vamos dizer que aqui é o nosso ponto 00. Ela tem essa dimensão aqui. Nós temos que modificar para o mesmo tamanho, que na verdade o tamanho da chapa tem que ser o mesmo tamanho da área da máquina. Por quê? Vamos dizer que eu não conheço a sua máquina, então a gente usa isso aqui como padrão. Se a sua máquina ela tem uma área, ela tem partes nessa área que o bico possa bater, aí vocês têm que ampliar essa distância no eixo Y, no eixo X, e a chapa ficar no meio.
que é para na hora de fazer o corte, a máquina entender que ela só pode ir até aquela distância ali, da parte vermelha, e não passar a distância da parte cinza, ok? Agora, a parte vermelha, que é a nossa área, que são as configurações da chapa, que é a opção de trabalho. Eu vou manter a mesma coisa. Deixa eu botar aqui para o lado. 3.000 ou 3 metros. Vamos dizer que a área da chapa é a mesma área da máquina. Aí, como eu disse, se por acaso a chapa fica no meio e nas laterais engrenagens ou barramentos ou alguma coisa, então vocês têm que colocar a área da máquina um pouquinho maior, aquela área cinza, aqui um pouquinho maior, ok? Então vamos lá. A espessura do material, vamos dizer que a espessura é de 1 centímetro. Isso aqui vocês vão ter que mudar de acordo com a chapa que vocês vão cortar. Eu vou colocar aqui 10 milímetros. A folga do movimento rápido, ou seja, quando ele termina de cortar uma chapa, ele sobe o bico, né, e vai para outro ponto de corte. Mas esse bico sobe quanto para poder chegar até outro ponto de corte? Eu defini aqui como 20 milímetros. Cortou, sobe 20 milímetros. A altura do material acima da mesa a gente mantém em 0, isso aqui é mais para corte de router. A folga de segurança na descida, né, vamos dizer assim, a chapa ela tem 10 milímetros, né? Você configurou o bico encostando nela. Então, qual é a distância que eu poderia ter de folga para fazer o meu corte? Assim que ele desce, ele bate, ele sobe, qual é a distância? Aí a gente colocou aqui 0,5 milímetros, mas isso aí vocês precisam ir alterando continuamente até descobrir uma distância segura para o seu bico. Ok? Como eu disse, eu não conheço a sua máquina, são coisas que você vai ter que ir alterando. Então eu confirmo, vou lá em opções de máquina de novo, de trabalho no caso. Então a gente tem tudo aí, o estacionamento não mexe nada, o encaixe, por hora o encaixe a gente não mexe em nada, regras de caminhos de corte também, o restante aqui a gente não mexe quase nada, tá? O corte de restante, troca de ferramentas, variáveis, enfim, a maioria a gente não mexe nada, só o material mesmo. Então está configurada aqui a nossa máquina. Quando eu aciono e desaciono a nossa peça, não tem nada. Por que não tenho nada aqui? Agora é o momento, depois dessa configuração, da gente inserir um desenho. Eu vou chamar aqui um desenho do nosso CAD. Eu estou usando aqui o LibreCAD, mas vocês podem usar qualquer outro. Eu tenho aqui um quadrado de 100 por 100 milímetros de altura e largura. O nosso 00 é aqui. Temos um círculo aqui também de aproximadamente 30, dá 60, né? Então dá 20 e 20 aqui. Aqui dá 20x, isso aí. Eu vou salvar aqui. Vou dar um nome. Em DXF, mas ele também aceita SVG. E vou salvar. Agora a gente volta aqui para o Xitican. E vamos pegar esse arquivo e colocar aqui. Importar desenho. Eu vou usar o quadrado furo 2, que é esse que a gente selecionou. A nossa escala é em métrica,
que é metros, centímetros, decímetros. A nossa origem pode ser no centro, pode ser do desenho, lembrando que lá no desenho a gente tem o 00, e a origem pode ser a posição do Shitkan, do próprio Shitkan. Eu prefiro colocar na parte a referência do Shitkan, porque eu sei que ele vai bater bem aqui, ó, nessa ponta aqui. Se eu colocar do desenho, eu não sei se a origem do desenho é aqui, enfim, eu não sei. Porque é o desenho que a pessoa fez. Por isso, para evitar esse problema, a gente mantém aqui na origem. Usar pontos de perfuração. Usar pontos para perfuração. Deixamos marcados. Usar cores no nome das camadas. Isso aí é indiferente. E usar o nome da peça como nome nome do desenho como nome da peça. Vocês podem tirar, aí aqui vai ficar a nova peça, vocês podem deixar, e aqui vai mudar para o nome do desenho. Então vamos confirmar. Temos aqui o nosso desenho, apenas um. E temos aqui uma camada. Essa única camada aqui, ela pega o desenho todo, total. Então o que eu quero fazer? Eu quero separar uma camada para quadrado e uma camada para círculo. A primeira coisa que eu faço aqui, ó, dou um clique para mudar o nome para quadrado. Então, esse quadrado está aqui. Aqui em cima, em editar contorno, eu vou tentar fazer aqui o seguinte. Eu vou mover, eu vou selecionar somente o círculo, então, só o círculo, que tu pode ver que está vermelho, só o círculo, e vou, com o botão direito do mouse, mover ele para uma nova camada, camada círculo. Círculo sem acento mesmo, é só para saber o nome dele. Então nós temos duas camadas, a camada círculo. Se eu atuar e desatuar, ele entra e sai, a camada quadrado. Ok? Vamos observar aqui que a nossa camada, vamos aqui, ampliar, você pode usar o scroll do mouse, ou pode usar do mousepad. Então é o seguinte, nós temos duas camadas aqui em uma peça. Ok? Eu tenho uma ferramenta que eu dou dois cliques. Eu vou cancelar aqui, eu vou tirar essa ferramenta aqui só para a gente fazer uma nova. Vamos deletar essa ferramenta, botão direito do mouse em cima para tirar a ferramenta. Eu vou clicar aqui, ó, criar uma nova. A nossa máquina é de plasma, ferramenta 1, regras de caminhos eu não tenho nenhum. Qual é a largura do seu corte? Aí vocês têm que olhar aí o manual da sua tocha, do fabricante da sua plasma, né? Do gerador de plasma. Qual é a velocidade de corte da sua máquina? Aí também tem que consultar o fabricante da máquina para saber qual a velocidade a média ou máxima, que também vocês têm que observar o seguinte, a velocidade de corte máximo, isso aqui é o máximo, né? A velocidade de corte, ela depende da máquina em si. Então essa informação ela tem que ser fornecida pela pessoa que forneceu a controladora, né? A controladora com toda a eletrônica, enfim. Isso aqui é um valor que tem que ser informado pelo fabricante. Mas aqui a gente coloca 2.000, 2.500, enfim. O retardo da furação, né? O Dewell, né? No caso do Shitkan, do Mach 3, a gente coloca aqui 0,5. A altura de perfuração, em que altura ele desce para poder fazer a furação. Eu posso colocar 3, eu vou colocar 5 aqui. Velocidade de descida,
para quem está começando, mantenha sempre valores pequenos. Depois aí vocês podem ir alterando esses valores. E a altura de corte, vocês vão ver que o retardo, quer dizer, a altura é 5 milímetros. Então a altura de corte vai ser 1,5 mais, no caso da furação, tá? Mais 5 milímetros. Então ele pode variar de 2 a 1 milímetro. Aqui embaixo, pausa no fim do corte, vocês podem colocar ou não, ou seja, ele fez o corte. Dá uma pausa ou não dá uma pausa, já passa para fazer outro furo, enfim. Isso aqui é uma coisa que tem que ser experimentado na máquina que vocês possuem. Aqui a gente vai colocar 0. A entrada do corte pode ser rampa, pode ser torção. O tamanho da torção a gente coloca aqui no caso normal, por enquanto. Vamos confirmar. Temos a nossa ferramenta. Se precisar de alguma outra alteração, a gente coloca aqui uma outra ferramenta. A gente vai chamar de ferramenta 2. Aqui no caso eu vou cancelar. Vamos fazer agora uma operação. O que é a operação? A operação é o ato da gente definir uma série de características do corte em si. Então a gente tem aqui uma operação nova. O offset, o método de contorno, eu vou botar externo para o quadrado, ou seja, cortar do lado de fora. Eu vou botar aqui o quadrado de propósito. A velocidade de corte, como a nossa ferramenta é de 2.500, a gente não pode passar os 2.500, porque 2.500 é o máximo da ferramenta, tá? Então, eu vou botar 2.000. Eu não posso passar, botar 3.000, porque ele só vai até 2.500 a ferramenta. Aqui a gente faz só uma regulagem, né, de velocidade de corte. O comprimento máximo de cadeia, 0. O offset de linhas abertas, offset, a entrada nas linhas abertas. Isso aqui também a gente não vai mexer agora, porque a gente está no modo iniciante. Isso aqui a gente explica depois. A entrada do corte, vou botar até aqui do lado. Imagina o seguinte, eu não tenho nenhum, né? Ele simplesmente desce no ponto e já sai cortando. Eu tenho um arco. O que ele faz no arco? Ele vem para dentro ou fora, no caso aqui o nosso offset é externo, ele pega aqui, ó, do lado de fora, em algum ponto, preferencialmente dentro da área vermelha, e faz uma pequena curvinha aqui, aí depois ele entra cortando. Ele aciona o jato fora, faz uma curvinha, que é esse arco, e começa cortando. E depois que ele vai terminando, ele faz um outro arco saindo. Eu tenho também a tangente, que é bom para círculo, né? É uma retazinha que ele vem uma reta fora, cortando até chegar no corte, depois ele começa o corte na peça em si. E tenho o perpendicular, que é uma reta já perpendicular mesmo. Eu vou colocar um arco, depois a gente define aí um ponto externo. Mas qual o comprimento desse arco? Pode ser 3 milímetros, 2 milímetros. Se eu vou colocar aqui também 3 na saída. Se eu colocar 0, ele para em cima aqui da peça e sobe. Aqui do lado, o arredondamento dos cantos, a gente não mexe muito, né? E a gente pode editar o material. Lembra que lá na frente a gente foi lá em opções de trabalho? O que a gente fez com o material? Se a gente não quiser sair daqui para ir lá de novo. Ah, eu esqueci o tamanho da espessura do material, é outro, tá? Então eu venho aqui, edito esse material de novo e confirmo. Uma outra coisa que dá para ser feito, editar material, vocês salvarem a peça, salvarem o material. Então toda essa configuração aqui, vocês podem salvar o nome chamado material.
aí não precisa ficar toda hora fazendo esse ajuste. Eu sei que esse material aqui, eu vou só cancelar aqui, tem tanto de espessura, tanto de folga, enfim. Aí eu só venho aqui em carregar. Em vez de eu ficar material que a gente salvou, a gente vem e carrega ele. Confirma aqui. E aqui a gente também confirma. Então, essa operação aqui é só e somente para o quadrado. Vamos fazer uma operação para o círculo, da camada círculo. Outra operação. Agora um offset é interno, ou seja, ele vai cortar na parte interna, como são 2 milímetros, né? 1,5 milímetro, nem lembro mais. Acho que é 1,5 milímetro, que é a nossa ferramenta. Está aqui, 1,5 milímetro. A nossa ferramenta é de 1,5 milímetro. A velocidade é a mesma, tanto para o quadrado quanto para o círculo. Também não nos mexemos em nada. Só mudamos aqui que em vez de quadrado vai ser círculo. Confirma. Então tá aí. Primeiro a gente tem um quadrado, depois a gente tem um círculo. Dica: sempre corte a parte de dentro primeiro, depois a parte de fora. Por quê? Se você cortar a parte de fora, essa peça vai sair. Então como é que você vai cortar a parte de dentro? Ok? Então vamos fazer aqui uma simulação. Vamos simular. Isso aqui foi eu que coloquei, tá? Eu vim aqui, ó, configuração. Aqui, ó, tá verde, o preview highlight. Eu vou trocar aqui para branco. Daqui um OK. Vamos confirmar. Aí ele vai mudar, quando eu fechar e abrir de novo, ele vai mudar. Então vamos lá. Vamos iniciar. Ele corta o quadrado, a chapa caiu no chão. E agora como é que ele vai cortar o círculo? Não tem como, né? Então o que a gente faz? A gente segura com o mouse, botão esquerdo do mouse no círculo, movimenta o mouse para cima, o círculo foi para cima. E agora quando a gente for simular de novo, primeiro corta o círculo, depois é que ele corta o quadrado. Outra coisa aqui, a gente clica nessa seta aqui, ó, seta visualizar percurso de corte somente, para sair. E se você quiser replicar uma quantidade maior dessa peça, ou você não quer cortar, não ficou boa o círculo, né? Eu pego aqui, ó, no círculo e desmarco. Desmarquei. Então se eu vou aqui para testar, para simular novamente, iniciar, ele vai cortar somente o quadrado. A mesma coisa, eu não quero cortar o círculo, eu quero cortar o quadrado. Eu não quero cortar o quadrado, somente o círculo. Eu venho aqui, vamos simular, eu corto somente o círculo. Ok? Isso evita alguns tipos de erros que vocês vêm tendo aí com relação à camada. Toda vez que ele der um erro de camada, é porque vocês não têm camada aqui. Se eu vir aqui, ó, tirar aqui e simular novamente, ele cortou porque já estava definido aqui. Mas se eu excluir essas camadas aqui, provavelmente ele vai dar problema. Então tá aí, gente. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Qualquer outra dúvida, é só entrar em contato que a gente faz um novo vídeo explicando mais alguma coisa com detalhe. Por hoje é só e até a próxima.